Oi pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Carlos Bon, estamos na Vestcom junto com você para garantir a sua aprovação no seu concurso público. Aqui no nosso curso específico de psicologia, agora temos a aula sobre ética profissional. Esse é um assunto super importante. Eu nunca vi uma prova de concurso público de psicologia que não cobrasse alguma coisinha sobre ética profissional. Então vale a pena estudar, né? Olha só, temos lá o nosso código de ética que você pode baixar, fazer o download no site do Conselho Federal de Psicologia. Enfim, na internet você acha com facilidade. É uma coisa para carregar embaixo do braço, né? O nosso código de ética profissional, que disciplina a forma de atuar do psicólogo. E o que eu tenho para dizer para você sobre o código de ética aplicado aí à prova de concurso público é o seguinte: você tem que ler ele todo, tem que compreender todos os artigos e praticar questões. Você vai ver que algumas coisas são mais frequentes, algumas coisas caem mais, são mais cobradas. E aí nas questões que eu vou praticar com você agora, você vai ver alguns exemplos de coisas que são mais frequentes nas provas aí, naquilo que diz respeito à ética profissional. Tem algumas coisinhas que a banca pode querer te enganar, né? Pode querer desviar a sua atenção. Como, por exemplo, o Código de Ética Profissional, ele disciplina a atuação do psicólogo, não é isso? Ele não é um instrumento para disciplinar a conduta, ele não serve para julgar casos em que o psicólogo comete alguma infração, né? E outras coisas também, não é só o Código de Ética, resoluções que o CFP edita cotidianamente aí também servem para regulamentar, mas o Código de Ética é o que dá a base para tudo isso, né? Então, às vezes a banca, o que ela faz? Ela fala assim, o Código de Ética é uma teorização. Não é uma teorização. O Código de Ética prevê um conjunto de técnicas para o psicólogo atuar. Não é um conjunto de técnicas. Ele não descreve as técnicas. Isso aí é outra coisa. Técnica é outra coisa. O principal que você tem que ter em mente aqui é que o Código de Ética é uma forma de disciplinar a atuação do profissional. Ok? Não tem nada a ver com teorização, conjunto de técnicas, instrumentos de trabalho, não é isso. Tá? A banca às vezes coloca umas questões para te confundir nesse sentido. Então, basta você ler e entender o Código de Ética e praticar questões. Você vai ver que não tem muita dificuldade aqui. Então, quero que você olhe na tela comigo agora a primeira questão do nosso estudo. Quanto à ética profissional no psicodiagnóstico, julgue os itens subsequentes. Veja bem que ele está colocando aqui o Código de Ética aplicado ao psicodiagnóstico. Tá? Concurso do TRE Bahia 2010 CESP. Em termos gerais, o Código de Ética Profissional é uma teorização acerca das condutas a serem adotadas pelo psicólogo que se propõe a agir corretamente durante o psicodiagnóstico. Olha só, eu falei para você, né, que tem esses peguinhas. Não é uma teorização acerca das condutas, né? Ele é um instrumento normativo, disciplinador. Então, não é uma teorização, ele não tem teoria. Logo, a resposta é errado. Errado. Vamos à questão 2. Universidade Estadual de Goiás, Banca Universa. Tem um texto motivacional aqui, onde você pode pular, tá? Fala do Código de Ética Profissional, pode pular, mas se você quiser ler, você para o vídeo e leia. Mas não é necessário para responder a questão. Vamos lá então ao que a questão 2 cobra do candidato. De acordo com o texto,
Tá? De acordo com o texto, é de acordo com o Código de Ética. O Código de Ética Profissional do Psicólogo tem a missão de... Então, aqui você tem 5 alternativas e somente uma delas diz respeito à missão do Código de Ética. Se você prestou atenção, então, sacou isso que eu estou te falando, essas dicas aí, você vai matar essa questão aqui com muita facilidade, vai destruir com essa banca. Né? Você tem que ser o cara ninja e o destruidor de bancas. Vamos lá para a letra A. Assegurar a técnica dos trabalhos em psicologia. Olha que besteira, né? Não é a técnica. O que assegura a técnica é a formação acadêmica. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Estabelecer padrões que permitam responsabilizar o psicólogo por ações e respectivas consequências no exercício profissional. Olha só. Responsabilizar o psicólogo por ações e consequências, por suas ações e suas consequências no exercício profissional. Corretíssimo, tá? É isso mesmo. O Código de Ética serve para isso, ele tem essa missão. Não é para estabelecer técnica, não é para estabelecer teorias, é para estabelecer padrões que permitam responsabilizar, que permitam julgar o comportamento disciplinar aí do psicólogo. Letra C. Normatizar a natureza técnica do trabalho do psicólogo. Veja bem, existem algumas resoluções que normatizam técnicas de trabalho do psicólogo. Não é o caso do Código de Ética, porque o Código de Ética trata da questão ética, da conduta ética do profissional, né? Não da conduta técnica. Para a conduta técnica existe a formação acadêmica e algumas resoluções para temas específicos. Então, está incorreto. Letra D. Fomentar o julgamento. Ah, sim, ó, professor, está vendo aqui? Agora sim, né? Então está verdadeiro. Fomentar o julgamento. Então, vamos ler o resto. Fomentar o julgamento acerca da prática de cada profissional. Olha só, da prática de cada profissional. Olha só, presta bem atenção. Isso aqui pode te confundir. Fomentar o julgamento acerca da prática de cada profissional. Tá? A gente está falando do quê, pessoal? Do Código de Ética, né? Eu falei para vocês que ele serve para regulamentar, né, para responsabilizar, para disciplinar a atuação do psicólogo. Então, aqui está falando assim, fomentar o julgamento. Né? Mas está dando a ideia de que é isso que você está falando, professor. Bem, mas então, entre a letra B, que é a resposta, e a letra D, qual você acha que tem mais a ver com isso que eu estou falando e com o que você leu lá no Código de Ética? É a letra B, né? Então, aqui poderá haver uma resolução da questão por exclusão, tá? Porque essa letra D deixa a gente bem próximo da resposta. É claro que assim, esse termo julgamento, ele pode parecer meio forte, mas em algumas circunstâncias os conselhos federais, os conselhos regionais e o Conselho Federal, ele faz sim um julgamento, uma responsabilização do comportamento do psicólogo. Tá? Mas então, fique atento, porque a banca considerou esse item aqui como incorreto. Né? A letra E. Servir como manual prático da profissão. Né? Servir como manual prático. Não é um manual prático, né? Já vimos isso. Tá? Então, pessoal, fique atento, né? Leia o Código de Ética. Se você ficar do jeito que eu te expliquei aqui, gerou essa confusão, essa dúvida. Eu fiquei em dúvida aqui entre a letra D e a letra B, né? Por uma questão de lógica. Bem, mas aí, como você leu o Código de Ética, você vai lá, vai ver que tem uma parte do texto que fala assim, a missão,
né, a missão do Código de Ética. E aí você vai ver que está descrito bem dessa forma aqui, como ele colocou na letra B. Tá? Por mais que essa letra D tenha uma certa lógica, você vai ver que a cópia do texto está aqui, na letra B. Então esse é o item correto. Tá legal? Por isso que aí não caberia muita discussão. Número 3, TRE Ceará, 2012, Fundação Carlos Chagas. Ele fala o seguinte: o artigo 4º do Código de Ética Profissional do psicólogo informa que, ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo deverá levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado e assegurará a qualidade dos serviços oferecidos. Tá? Aí, veja bem, ele está perguntando de você o seguinte, né? O psicólogo, foca agora comigo aqui nesse finalzinho, ó. O psicólogo assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, tá? Veja que o texto é muito grande, é uma frase muito extensa, né? Um parágrafo que tem uma frase só, não tem nenhum ponto aí que separe essas orações, então causa um pouco de perturbação no leitor, ele pode ficar meio confuso. Tá? É uma questão maliciosa. Então, eu sublinhei aqui para você, fiz esses rabiscos para mostrar que o que ele está cobrando é o seguinte: quando o psicólogo assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, né? Como que acontece isso? Né? Aí eu volto aqui com você na tela para te falar uma coisinha, fazer um parêntese e te lembrar de uma coisinha. Olha só. O psicólogo, tudo isso que ele falou é verdade, né? Você tem que respeitar os valores de mercado, o valor correspondente à atividade, comunicar isso para o cliente e etc. Tudo isso é importante. Mas o que a questão está te cobrando aqui é que o psicólogo assegurará a qualidade do seu serviço de acordo com o quê? Né? Olha aqui na tela, ó. Né, respeitando os valores do mercado, por meio do valor acordado, respeitando as tabelas. E isso aqui tudo, esse início aqui, as questões A, B, C e D, falam tudo da mesma coisa. Né? Então, na verdade, está tudo errado. Né? Porque a gente sabe que o psicólogo deve assegurar a qualidade do seu trabalho, independentemente do valor cobrado. Se ele vai cobrar pouco, vai cobrar o valor mínimo da tabela, vai cobrar o valor máximo, vai cobrar muito, ou vai cobrar um valor até acima do valor de tabela, não importa. Né? Se vai cobrar um valor abaixo da tabela, um atendimento social, não importa. Ele tem que respeitar a qualidade do serviço, tá? Independente do valor cobrado. Tá? É isso que o Código de Ética fala, lá no seu artigo 4º. Né? Então você tem que ler para saber, não tem outro jeito de responder. Ok? Então vamos lá, vamos assinalar, voltando aqui na tela, vamos assinalar a letra E como verdadeira. Tá? A gente nem precisa ficar viajando muito aqui, né? Com essas questões dos valores, né? As tabelas, né? Tudo isso, não é isso que assegura a qualidade do trabalho. Ele tem que assegurar a qualidade do trabalho porque é o que o Código de Ética fala, no seu artigo 4º. Tá? Você precisa conhecer esse artigo. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos para a questão 4. TRT, Primeira Região, uma questão de tribunal, 2011, Fundação Carlos Chagas.
Como psicólogo contratado pelo Tribunal Regional do Trabalho, você precisa avaliar se um servidor, após ter alta do hospital em que estava internado, poderá retornar ou não às suas atividades profissionais de imediato. Como parte do que precisa levantar para proceder a essa avaliação, o psicólogo, você no caso, candidato, que será psicólogo no órgão público, necessita conversar com outros profissionais da saúde envolvidos no tratamento desse servidor. Tá? Vai conversar com outros profissionais. Para atuar de acordo com o Código de Ética, no seu artigo 6º, tá? De acordo com o artigo 6º, inciso B, tá, gente? Não tem escapatória, tem que saber. Ah, mas eu tenho que saber que é o artigo 6º e não o artigo 5º? Não, não é isso. Você não tem que decorar número de artigo, você tem que saber o que o artigo fala. Aí, continuando, no relacionamento com profissionais não psicólogos, tá? Profissionais não psicólogos, deve-se compartilhar todas as informações fornecidas pelo paciente, blá, 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 continua por aí. Os outros itens, veja aqui também fala tudo sobre informações, né? Informações, sobre o compartilhamento de informações. Galera, o que esse artigo fala? Né? Qual é a lógica do nosso Código de Ética? Volta aqui para mim, que eu vou te explicar isso. Galera, o que o Código de Ética fala sobre esse compartilhamento de informações? O psicólogo só deve compartilhar informações com outros profissionais não psicólogos dentro do limite daquilo que preserve a intimidade da pessoa. Ele não deve extrapolar esse limite. Ele só deve comunicar aquilo que é necessário para a condução do tratamento, para conduzir essa ação que está sendo realizada, no caso aqui um tratamento, um acompanhamento de um funcionário do tribunal, né? E ele deve se restringir apenas às informações minimamente necessárias para dialogar com os outros profissionais e chegar a uma resolução para o problema do funcionário, tá bom? Então essa aqui vai ser a nossa resposta à questão. Então agora a gente vai resolver por eliminação. Você vai ver como eu consigo responder rápido isso aqui, né? Você vai aprender comigo aqui uma técnica de responder esse tipo de questão muito rápido, tá? Então volta lá e analisa a questão comigo, tá? De olho na tela. A letra A. Olha só, ela fala assim, todas as informações fornecidas pelo paciente. Letra B, todas as informações. Letra C, somente informações. Letra D, somente informações. Letra E, somente informações. Veja bem, se está falando assim, todas as informações, já está errado, né? Todas as informações fornecidas pelo paciente e sua família, está errado. Então, esse aqui você elimina, independente do que tiver no resto. Letra B, todas as informações colhidas com os demais profissionais. Também não. Tá? Não é o que o artigo fala, o artigo 6º. Aí a gente fica entre 3 itens, né? C, D e E. Agora a gente vai analisar cada um deles. Somente, letra C, somente informações relativas às condições de saúde atual permitidas pelo paciente e relativas ao momento do adoecimento. Procedimento usual nestes casos. Olha só, galera, não é isso que o artigo fala, tá? Então, se você conhece, você já elimina aqui. Não é isso que ele fala. Não é isso que eu te expliquei também. Letra D, né? Está restringindo aqui somente informações somente relativas à condição de saúde atual. Não, né? Não é isso. Letra D, somente informações relativas às condições de saúde atual. Também não, não é só isso.
Aí continua, né? Permitidas pela família do paciente relativas às experiências anteriores, ao episódio de... Tá? Então, eliminei também. Vamos lá, letra E. Somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado. É isso que o nosso Código de Ética fala, ao pé da letra. Relevantes para qualificar o serviço prestado. Resguardando o caráter confidencial, né, o que eu falei lá de preservar a intimidade da pessoa. Então, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem receber de preservar o sigilo. Essa última parte aqui da assertiva está falando o seguinte: quando você produzir algum documento, por exemplo, esse documento vai tramitar dentro de um órgão. Então, você vai ter que escrever lá uma nota dizendo que a pessoa que administrativamente estiver manuseando aquele documento, ela tem a responsabilidade de preservar o sigilo, né? É assim que funciona. Então, a letra E é a nossa resposta, tá? O item verdadeiro. Vamos lá para mais uma questão sobre o Código de Ética. Agora uma questão do TRE do Espírito Santo, 2011, Banca CESP. O psicólogo que atue em uma equipe multiprofissional deve, ao elaborar documentos, veja que a gente teve lá uma aula sobre a elaboração de documentos, deve registrar todas as informações a respeito do usuário ou beneficiário por ele obtidas. Veja bem, ele está dizendo todas as informações, então aqui você já matou a questão, porque não são todas. É exatamente isso que a questão anterior falou, pessoal. Não são todas, são aquelas... Olha só, eu vou voltar aqui, ó, o pé da letra. Ó, o que é o pé da letra? Está dizendo o nosso Código de Ética. Somente as informações relevantes para qualificar o serviço prestado. Tá? É isso, não são todas as informações registradas. Bem, então aqui a gente já matou o item, né? Mas vamos terminar de ler. Essas informações devem ser compartilhadas com a equipe, a qual, como o próprio psicólogo, é também responsável pelo seu sigilo. Tá? A equipe, sim, também é responsável pelo sigilo, mas o item está incorreto porque fala aqui que todas as informações devem ser registradas, né? Então tem que ter um cuidado aqui, porque temos que preservar o sigilo de algumas informações. Então, o item está errado, de acordo com o nosso Código de Ética. Beleza, então, volta para mim agora. Galera, essa foi a nossa aulinha sobre ética profissional. Eu te dei uns toques aí, eu mostrei algumas questões que cobram aqueles conteúdos assim mais comuns no concurso público. Mas pratique outras questões, aí vai valer a pena, leia o Código de Ética. Você vê que às vezes tem umas questões um pouco chatas, assim, que exigem que você conheça um texto meio decorado até, né? Infelizmente, às vezes a questão cobra isso. Você tem que saber ao pé da letra o que o texto do Código de Ética fala, tá bom? Então, eu quero te desejar ótimos estudos, ok? Foque aí na atenção aos estudos, muita motivação, muito sucesso para você. Desejo toda a sorte no dia da sua prova. Tenho certeza que você, junto com a gente aqui na Vestcom, vai atingir os seus objetivos, tá legal? Um forte abraço do professor Carlos e até outra oportunidade. Um abração.